Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Darlene Kids. Estamos estudando o livro de Gênesis. Na semana passada nós vimos como Deus Todo-Poderoso deu 2 filhos para Isaac e Rebeca. Vocês lembram o nome deles? Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos e Esaú era o filho mais velho, ou seja, o filho que tinha o direito de primogenitura. Só que ele vendeu para Jacó por um prato de lentilhas. Vocês lembram disso? Pois olha só, os anos se passaram e Isaac já estava ficando bem velho. Ele quase não conseguia enxergar direito. E antes de morrer, ele queria dar a bênção para Esaú, o seu filho. E olha só o que ele fez. Ele então disse para o seu filho o seguinte. Ele chamou Esaú e disse assim: Esaú, você está vendo que eu estou velho e um dia desses vou morrer. Pega o seu arco e as suas flechas e vai até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa como eu gosto e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. E Esaú prontamente saiu para fazer exatamente como seu pai tinha lhe pedido. Só que Rebeca ouviu toda a conversa. Ela estava escondida ouvindo a conversa. Você acha que é certo a gente ficar ouvindo a conversa dos outros? Claro que não é, não é verdade? Isso não agrada ao nosso Deus. E olha só, ela chamou Jacó e disse: Jacó, pegue 2 cabritos, porque eu vi a conversa do seu pai com Esaú e hoje ele vai receber a bênção. Então pegue 2 cabritos que eu vou preparar uma comida exatamente como seu pai gosta. Mas Jacó naquele momento disse o seguinte: a sua mãe estava dizendo o seguinte: olha, você vai fingir que é Esaú. Então você vai atrás dessa caça e eu darei um jeito. Mas ele disse: mas olha só, se o meu pai descobrir que eu estou enganando, em vez de receber a bênção, eu posso receber uma maldição. E a mãe dele então disse o seguinte: não se preocupe com isso, que essa maldição caia sobre mim. Mas olha só o que estava acontecendo ali nessa família. E olha só, mesmo sabendo, né, ele vendo toda aquela situação, com a garantia de que não seria apanhado, Jacó foi buscar os cabritos. A Bíblia diz, criança, que o seu coração e o meu coração é parecido como o de Jacó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Outros podem pensar que você é um menino bom, uma menina boa, é uma menina sorridente, uma menina que não dá trabalho, mas Deus conhece o seu coração. E nós pecamos contra o nosso Deus. Pecado é fazer a sua vontade e quebrar as leis de Deus. Nós já nascemos no pecado. Talvez seja possível que você esteja enganando o seu pai, dizendo que se comporta bem lá na igreja e que faz bem as tarefas direitinho na escola. E quando nós mentimos, nós estamos enganando. Somos muito parecidos com Rebeca e com Jacó, que estava enganando, querendo enganar Isaac. O pecado é muito sério. Há um castigo para o pecado. Sabe o que é? É a morte, é ficar longe de Deus para sempre. Eu e você temos pecados. Jacó tinha um coração pecador e cheio de engano. Então ele foi lá, obedeceu a sua mãe, pegou os 2 cabritos, ela sem pressa preparou uma comida gostosa, como Isaac apreciava, pegou umas roupas lá de Esaú, que ela tinha lá na sua tenda, colocou em Jacó e pegou as peles dos cabritos, colocou nos braços e no pescoço de Jacó. Então ele foi lá onde o seu pai estava e ele disse: meu pai? E Isaac respondeu: quem és tu, meu filho?
sou Esaú, seu primogênito. Fiz exatamente como o Senhor me mandou. Naquele momento, Isaac disse para ele, mas como foi que você conseguiu a caça tão rápido? Ele disse, o Senhor teu Deus me ajudou. Naquele momento ele já estava mentindo, mas ele ficou ainda desconfiado e ele disse, chega mais para perto. E ele então cheirou aquela roupa e ele então, é como se ele apalpou ali as mãos de Jacó e o pescoço, e ele disse, a voz é de Jacó, mas a pele, os braços é de Esaú. E então ele foi lá, comeu, e depois que ele comeu, ele ainda perguntou, é você mesmo, Esaú? É o meu filho primogênito? E Jacó mentiu, sim, sou eu. Então ele finalmente acreditou realmente que era Esaú e ele deu a bênção. E ele disse, que Deus lhe dê muitas riquezas. Você vai dar ordem ao seu irmão. Os que o abençoarem serão abençoados. Mas olha só, ele abençoou, deu a bênção especial para Jacó, pensando que era Esaú. Mal terminara de abençoar, Esaú chegou com a caça. Então ele disse, meu pai, olha, aqui está a carne, fiz exatamente como o Senhor mandou. Naquele momento, a Bíblia diz que Isaac começou a tremer. E ele disse, onde está aquele que me trouxe a carne? Eu a comi antes de você chegar e o abençoarei, e ele será abençoado. Esaú percebeu que foi enganado e ele disse, meu irmão me enganou 2 vezes. Em primeiro lugar, tirou o meu direito de primogenitura, agora roubou a minha bênção. E ele pediu, por favor, papai, será que o senhor não tem outra bênção? E o seu pai disse, não. Seu filho, o seu irmão, na verdade, já recebeu a bênção especial. Esaú ficou com muita raiva, ficou com muito ódio do seu irmão e ele disse, meu pai está perto de morrer e quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Rebeca ficou sabendo disso e ela ficou muito preocupada. Então ela disse para Jacó, olha, você vai viajar, você vai lá para a terra dos meus pais, dos meus parentes e você vai ficar lá por um tempo porque o seu irmão disse que vai te matar. Olha só, que coisa triste. Se Rebeca tivesse confiado na sabedoria de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus realmente tinha dito que Jacó seria o filho que iria então dar ordem para o mais velho, mas Deus ia fazer. E ela se apressou, ela não confiou na soberania de Deus. E então seu filho teria que partir. Sabe, criança? O nosso Deus, ele é soberano, ele nos ama. O nosso Deus, ele ama muito você, ele tem um plano para você. O nosso Deus, ele é eterno. A palavra do Senhor diz que Deus é amor. Se ele é amor, ele tem um plano especial para você. O nosso Deus, ele é santo, ele é perfeito. Ele está preparando um lindo lugar para você lá no céu. O céu é um lugar maravilhoso, onde as ruas são de ouro. E sabe, nós devemos confiar nesse Deus de amor, devemos confiar na soberania do nosso Deus, que sabe todas as coisas e deseja o melhor para a sua vida. Então, naquele momento, Rebeca disse para Isaac, olha, temos que mandar o nosso filho para a minha terra, para a minha parentela, porque eu não quero que ele case com essas mulheres de Canaã. Ela não contou o verdadeiro motivo para Isaac. Então, Isaac concordou que ele deveria, então, viajar. E olha só, ele teria que partir, iria fazer uma longa viagem, iria viajar sozinho. E provavelmente ele pensou muito, durante esse tempo que ele estava viajando, ele pensou muito no que ele fizera, como enganou o seu irmão. E olha só, Rebeca
Rebeca nunca mais iria ver o seu filho. Depois nós vamos saber mais sobre essa história, tá certo? Então, ele viajou sozinho. E quando ele estava viajando, ele teve um lindo sonho naquela noite. Ele viu algo parecido com uma enorme escada que se estendia da terra até o céu. Nessa escada, Jacó viu anjos descendo e subindo. O Senhor falou com ele do alto da escada. O Senhor disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar esta terra. Olha que promessa maravilhosa que Deus estava dando para Jacó. O Senhor realmente amava Jacó, mesmo que ele não merecia esse amor tão grande. O Senhor estava dando a promessa para ele, confirmando a promessa que tinha dado também para Abraão e Isaque. E sabe, quando ele acordou, ele deve ter esfregado lá os seus olhos e pensado em seu sonho. E então ele ficou espantado. Como é que Deus Todo-Poderoso falou com ele? Mas quando ele compreendeu quão santo o nosso Deus é e que nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, conhecia o seu coração enganador, Jacó ficou cheio de medo. Então ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E tremendo disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Uma mudança aconteceu em Jacó. Quando ele viu como ele era pecador e como Deus era perfeito, ele mudou. Estivera vivendo em pecado só para agradar a si mesmo. Agora ele pertencia a Deus. E sabe de uma coisa, criança? Você também pode pertencer a Deus. Você também pode pertencer a Jesus, o Filho perfeito de Deus, que derramou seu precioso sangue naquela cruz. Jesus que foi castigado em nosso lugar. O Senhor, a palavra do Senhor diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele levou sobre si todas as nossas mentiras, o nosso engano. O Senhor Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. Jesus, o Filho perfeito de Deus, que não merecia, ele tomou ali o meu castigo e o seu castigo. Mas nós sabemos que Jesus, ele não ficou morto para sempre. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E porque Jesus está vivo, ele pode te dar a vida eterna. Você pode pertencer a ele. Jacó agora pertencia a Deus. Agora ele não estava vivendo mais como uma pessoa, como um enganador. Agora sua vida estava transformada. Jacó agora se achava preparado para começar uma nova vida com Deus. Então ele pegou aquela pedra que servira de travesseiro, ele assentou-se como uma coluna e derramou azeite sobre ele. E ele marcou aquele lugar como um lugar especial. Então ele deu àquele lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. E Jacó fez uma promessa naquele momento. E ele disse: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Agora Jacó pertencia a Deus e Deus pertencia a ele. E também você pode pertencer a Jesus. Você pode ter o seu coração limpo de todo pecado, se você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, tá certo? Creia em Jesus, para que você venha se tornar filho deles, tá certo? E o que vai acontecer com Jacó? O que será que vai acontecer? Como será a sua viagem? Será que ele vai encontrar uma esposa? Vocês querem saber?
Então, na próxima semana, se Deus quiser, estarei aqui novamente para continuar a história de Jacó. Um beijo para todos vocês, Deus abençoe. E aí, crianças, que bom que vocês estão escrevendo para a tia Darlene, eu tenho mandado algumas atividades, mas hoje eu quero também... Peraí, tia Darlene! O que foi? Eu sou a Carlinha, oi gente, tudo bom? A Carlinha queria mandar uns beijinhos. Pois era isso mesmo que eu ia pedir para você mandar uns beijinhos. Que legal! Tia Darlene, eu quero mandar uns beijinhos, olha. Beijinhos pro Ney Elias e pra Raíssa, da Igreja Bíblica da Vila Paraguai. Isso. Eu também quero mandar um beijo para Rafaela, filha de Rafael e de Tarque, da Igreja Bíblica de Pedra Branca. Beijo. Eu quero também mandar um beijo pra Milena e pro Matheus, lá de Mossoró. Eu também quero mandar um beijo para o Caleb e para o Caleb Albuquerque, lá de Tijuca, de Jericoacoara, e para todas as crianças. Beijo. Beijo.